nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, estudo de amanhã, né? Que já vai ser dia 19. Nossa Senhora, não, nada a ver. 14, amanhã é 14 de fevereiro. 2,54 e 2,55. 7 de agosto de 1899, sobre o nada de nós mesmos. Esta manhã, meu amado Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada, e Jesus me disse: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. A pessoa não vai ser nada cheia de Deus, ela vai ser cheia de Deus, né? E eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. O que será diante de ti? Então, a Luísa olha muito para si mesma, né? E Jesus, se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo instante, né, no mesmo momento de dizer isto, enviou uma luz dele para minha alma e parecia que lhe comunicava a sua beleza, né, que me comunicava a sua beleza, e depois, abraçando-me, começou a dizer: como és bela, mais bela da minha beleza, por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como eu fiquei confusa, mas tudo seja para a sua glória. Então, assim, esse texto, ela está se aniquilando, né, dizendo que ela é, né, dizendo assim: ai meu Deus, depois de tanto esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada, né? De tanto esperar, mas ela era tão aniquilada que ela não sabia o que dizer. E aí Jesus falou assim: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, né? Que você queria tanto dizer coisas, aí você vê que você não tem nada para dizer. Na hora que eu chego, né? Tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz de como te comunicar as minhas virtudes. Aí vamos lá, vamos pensar. A Luísa estava esperando. E ela queria ter o que falar para Jesus na hora que ele chegasse. Mas na hora que ele veio, ela não conseguiu falar nada. E aí, o que Jesus está falando disso? Né? Ele falou: aceita, né? Quanto mais você te aniquiles e conheces o teu nada, para você ver que você não tem muito para me oferecer. O que você tem para me oferecer? Que você está aí, tá tão preocupado, você não tem nada para me oferecer. É eu que sou aqui o tudo, você é o nada. Né? Então, quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Aí, assim, o segredo, que eu acredito, assim, o que falta ali na Luísa nesse momento, que é o que ela não tem ainda, a gente tem que ter paciência, né? Ela não tem, e ela, né, é uma realidade dela, e Jesus vai ensinar no livro do céu a morrer para si mesma, a não olhar para si mesma, a olhar só para Deus. Então, assim, demora esse processo, né? Demora para a pessoa entender que é Deus o tudo e ela é o nada. Mas por ele ser o tudo, ela não tem que ficar abismada no nada. Então, toda vez que a Luísa fala: eu sou feia, eu sou isso, eu tô perturbada, eu tô amargurada, ela tá cheia de si mesma. Ela tá vivendo para si própria. Ela tá se enchendo da sua própria vida, da sua própria pessoa, olhando só para si e vendo o seu universo humano. E ali não tem nada para oferecer mesmo. E ali vai ficar só sofrimento mesmo, vai ficar só dor mesmo, vai ficar só
amargura mesmo, tormento, perturbação, vai ficar mesmo. Nesse lugar realmente não tem nada. Então, constantemente a Luísa vai trazer essa compreensão pra gente. Constantemente ela vai viver isso, né? Mas aí Jesus, ele quer transformar o ser humano. A Luísa é um processo. Ela não está transformada, mas ele quer, através da Luísa, começar um processo de mudança e de transformação, aonde o ser humano vai ter o pleno conhecimento, mas não vai ficar preso nesse conhecimento do seu nada. Ele vai simplesmente silenciar esse conhecimento, né? Silenciar, saber se colocar no seu posto de nada, de autoaniquilação natural, e ver naturalmente, eu sou nada. Mas só que Deus em mim mora em mim. Continuamente, eu sou inseparável dele. E por ele estar em mim inseparável, eu sou cheia dele. Então eu sou belo, porque ele é belo. Ele é belo em mim. Então, continuamente, o que precisa ser visto pela criatura que chega nesse patamar de conhecimento da divina vontade e alcança essa posse de Deus, é ela não se sentir feia, não se sentir morada de Satanás, cavalo de Satanás, como eu acabei de falar na live, que o padre Paulo falou que ele se viu como um cavalo de Satanás, que estava carregando Satanás, né, nas costas, na charrete, na carroça. Pelo amor de Deus, socorro! A nossa atenção é para nós mesmos? Porque se for para nós mesmos e nas nossas misérias, realmente nós somos amiguinhos de Satanás, porque é isso que ele mais deseja. É isso mesmo, ele é o acusador e é onde ele quer te ver o tempo todo. Então, o padre está certo, porque se ele o tempo todo está escrupuloso, está fazendo uma análise das suas misérias, vendo a sua debilidade humana, sua autoaniquilação, e ali fica, realmente, quem está nas costas dele sendo carregado é Satanás, que é o acusador, né? Jesus, ele não é acusador. Então, Jesus, ele simplesmente é luz. Ele envia um raio de luz para você compreender o seu posto, aonde você é, quem você é perante a Deus, um nada. Deus é o tudo, mas Deus morando dentro de você, ele muda tudo. Você é cheio de Deus. E você tem que honrar isso. Pelo amor de Deus, eu honro isso. Então eu não consigo aceitar esse tipo de conversa. Eu converso com Jesus e pergunto para ele, mas como é isso? Jesus, o senhor fala para mim que o senhor mora dentro de mim, como que o senhor, morando dentro de mim, eu sou morada de Satanás? Eu sou carroça, cavalo da carroça de Satanás. Eu não aceito o que o padre está falando. Meu, o senhor está dentro de mim, é o senhor que está aqui, eu carrego o senhor dentro de mim, não estou carregando Satanás. O senhor que disse, eu assumo o que o senhor disse, eu vivo da sua vontade, não da minha. Se eu assumir a sua vontade, então a sua vontade é que o senhor more dentro de mim e viva dentro de mim, é o que o senhor mais deseja. Aí eu vou falar agora o contrário? Não vou falar o contrário, né? Aí ele continua, ela disse, eu disse para ele, Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus, se tu és feia, eu sou quem te faz bela. Então, isso é simples de entender. Se ele mora dentro de você, você é linda com a beleza dele, porque ele é mais do que você. Então, você é um nada. O nada significa nada, branco, nulo. E aí, quem toma posse do nada é quem faz o nada ser lindo, porque quem é o cara que está tomando posse é Deus, o tudo. Então, é infinitamente lindo, né? Então, é isso que eu penso. É isso que eu entendo, né? E não é um cálculo lógico, é uma lógica, tá? E no mesmo momento de dizer, isto enviou uma luz dele para minha alma e parecia que me comunicava sua beleza. Está errado aqui. E depois, abraçando-me, começou a dizer: Como és bela, mais bela da minha beleza. E é isso que Jesus vai falar: Como você é bela, porque você está cheio de mim, porque você está se inchando de mim, se enchendo de mim. Você só pensa em mim, você só fala de mim, você só quer me agradar, você só só me ouve o tempo todo, você se relaciona comigo, se preocupa com o que eu penso, com o que eu falo, você cuida dos meus interesses, então você está cheio de mim, então você é bela da minha beleza. Então, quem pode dizer como fiquei confusa é porque ela ainda não compreende, né? A alma resignada está sempre em repouso. Logo em seguida é esse trecho, né? 2,55.
continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens. E por mais que lhe tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível, e sem prestar-me atenção ao que lhe dizia, me disse. Então, ele não prestava atenção no que ela dizia. E aí ele diz para ela: a resignação absorve tudo o que pode ser de dor ou de desgosto. E ela estava meio chateada porque ela não podia assumir as amarguras de Jesus, né? Então, ela tem que se resignar. Então, ele está falando com ela: resigne-se, porque você não vai receber as minhas amarguras hoje. Então, a resignação absorve tudo o que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. Então, ela vai ter que aceitar a vontade de Deus e ficar de boa, né? Converter isso em doce. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação. Então, ela está pedindo para ela não se perturbar por isso. Então, a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas, né? Então, se ela se resigna que ela não pode receber a amargura e ajudar as almas a serem libertas dos castigos, essa é a vontade de Deus. Ela tem que se resignar. E a resignação vai trazer as virtudes, né, de paz, de tranquilidade. E aí, como que é isso? A Luísa vai conseguir, né? Ele tá falando com ela e nem dá atenção ao que ela diz, né? E ele tá falando para ela. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas ela me faz repousar tranquilamente também a mim nela. Então, ele tá querendo que ela preste atenção no que ele tá falando, para poder ela entender que ela tem que assumir essa verdade na vida dela. Ela não assume ainda, né? Tanto que ele nem presta atenção no que ela vai dizer. Ele simplesmente já se impõe, né? E aí ela, por mais que eu fizesse, né, pedisse, não adiantava. E aí ela tinha que ficar tranquila. Será que ela vai ficar tranquila? Então, ele fala que essa tranquilidade vai vir da resignação. Que a resignação, aceitar que você é um nada, né? Tá falando do nada em cima, que ele é tudo, e ele decide que hoje ele vai castigar. E você tem que aceitar. E o castigo é amor, é pro bem das criaturas. E você tem que falar, tá bom, Fiat. E ficar tranquila, uma paz insondável. E aí Jesus vai se tranquilizar também por causa dessa sua paz. Porque é uma coisa maior do que as suas forças. Você tentou, você fez, né? Eu tô aqui para poder receber suas amarguras, mas o Senhor não quer? Então você já fez a tua vontade. Eu vou ficar resignada a essa realidade. E vou ficar tranquila, esperando o Senhor castigar as criaturas até a hora que o Senhor quiser. E vou ficar em paz. Então a resignação vai absorver tudo. Tudo o que pode ser de dor e de desgosto à natureza e vai converter nessa paz, nesse doce, né? Nessa paz, essa tranquilidade, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra, castigos, né? Jesus ficar ofendido com os pecadores, não importa. Não pode receber nem sequer menor alento de perturbação. Então, a resignação ao que Deus deseja tem a virtude de enxertar na alma essas mesmas virtudes de paz, de tranquilidade na alma. E a alma resignada está sempre em repouso, tranquila, esperando, aguardando a hora dela trabalhar. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Então, essa é a realidade. Então, viver na divina vontade vai ter muitos momentos em que as coisas vão estar acontecendo e você tem que ficar em paz, né? Totalmente. Nada pode perturbar. Fica ansiosa, nervosa, por nenhum motivo. E aí? Isso tem que ser real. Tem que ser parte da sua decisão constante para viver nessa vontade divina, amar a vontade divina, né? Entender esse processo todo. E assim, aos poucos, essas coisas vão acontecer naturalmente. Não vai ser um esforço para você. Toda essa realidade de aceitar a vontade de Deus, se resignar e aceitar e tranquilizar e ficar na paz, isso tem que acontecer. Isso você tem que perceber que a sua alma está absorvendo tudo isso, que ela está realmente vivendo essa realidade de verdade. Isso é um mistério de Deus, claro, um trabalho operante dele, como ele mesmo diz, basta você decidir, dar a sua vontade, o resto eu faço.
E ele realmente faz. Quando você menos vê, você está vivendo todas essas verdades na prática. Eu falo porque é assim comigo e vai ser com vocês também, com todos, né, nós. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, capítulo 2, volume 2, capítulo 54 e 55. Sobre nada de nós mesmos. Esta manhã, meu amável Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta a minha confusão e minha aniquilação, que não sabia lhe dizer nada, e Jesus me disse: Quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. E eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horroriza a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus, se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo momento de dizer isto, enviou uma luz dele para a minha alma. E parecia que ele comunicava sua beleza. E depois, abraçando-me, começou a dizer: Como és bela, mas bela da minha beleza. Por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como fiquei confusa? Mas tudo seja para a sua glória. Então é para a gente entender, né, que essa luz de Deus, esse conhecimento, essa luz vem para nos mostrar: eu não sou nada sem Deus. Mas é esse aniquilamento, né, que acontece na nossa alma, que é o conhecimento de nós mesmos, do nosso nada, de entender que é Deus que é tudo, que Ele que é o Criador de tudo, é dele que vem tudo, que a gente sem Ele é que eu não tenho nada para Ele, nada. Mas não é para a gente ficar olhando para nós mesmos e continuar nesse ambiente, né? Tipo assim, e ficar se e não entender que com ele, que é para eu viver com a beleza dele, me encher dele, né? E ficar falando sempre, eu sou má, feia, pecadora, a minha vida é a oficina onde o diabo trabalha. Como eu ouvi, meu Deus, eu fiquei assim impressionada. A Aline falou, né, do que ouviu o Padre Paulo falando que o Padre Paulo falou que sonhou que ele estava carregando o demônio como se fosse um cavalo, né? Carregando o demônio. Aí eu vi tá tendo aquele filme, a Brasil Paralelo tá fazendo um filme, fez um filme, produziu um filme, eles estão fazendo muito propaganda desse filme que chama Oficina do Diabo, que mostra como que o diabo trabalha e não sei o quê. Aí o Padre Paulo falou que a nossa vida se torna uma oficina onde o diabo trabalha dia a dia, que a nossa vida é a oficina do diabo. Meu Deus, claro que se a gente vive no pecado, se a gente vive no pecado, é isso mesmo, mas assim, quando a gente tem essa luz, quando a gente vive no nosso nada, entende, tem esse conhecimento, não é para continuar falando isso, como se isso fosse, como se isso que fosse a vontade de Deus e é para a gente viver nessa, proclamando isso, sabe? Como se fosse assim, a vontade de Deus para todo mundo é que a gente proclame isso. Que a gente proclame sempre isso, que fique nisso, que todo mundo, que ninguém fale que a minha vida é um lugar onde Deus trabalha, que não é para a gente falar isso, que isso é não ser humilde, porque dá uma impressão que é isso, sabe, que o certo, que o correto é a gente ficar sempre desse jeito, sempre assim.
que não pode, não é correto, que não é a verdade. Eu não posso falar que é Deus que trabalha na minha vida, que eu tô cheia de Deus, que eu só amo a Deus, eu não quero ofender a Deus em nenhum instante, que a minha vida é a minha vida e o meu dia a dia é onde Deus trabalha, que tudo que eu faço é Deus fazendo em mim, que como se fosse assim, que não tem como proclamar isso, que isso é muito difícil de ser alcançado, sabe? Então fica aí é bonito e falar isso. E todo mundo tá lá focado nisso. A nossa vida se torna a oficina onde o diabo trabalha. Aí, gente, eu fico, né, já pensou? Eu vou agora trabalhar. Meu Deus, que vida é essa? Eu vou trabalhar agora e aí eu vou ficar pensando, vou ficar o tempo todo me vigiando e pensando, e no final do dia eu vou ficar pensando, tudo que eu fiz hoje foi o diabo trabalhando. Eu vou ficar olhando só para o demônio e para mim mesma. Vou ficar olhando para mim, para minhas misérias, para minha fraqueza, para o meu nada e vou ficar com isso e vou falar disso. E vou ficar o tempo todo combatendo isso e nunca vou falar que, nossa, meu Deus do céu, que horror. Minha vida é a oficina do diabo. É onde ele trabalha, é onde o campo que ele trabalha no dia a dia. Não, Deus, eu sei que eu não sou nada, que Deus é que é tudo. Eu fico só olhando para Ele, para a vontade dEle. E eu me encho da beleza dEle, da santidade dEle, do amor dEle, da vontade dEle. Eu me aniquilo, eu não quero nada, eu só quero o que Ele quer. A vontade dEle é a minha. Eu tomo posse disso, dessa verdade, e vivo isso plenamente. Tomo posse da vontade dele, entrego a minha vontade para ele. E a minha vida é a oficina onde Deus trabalha, é Deus que age através das minhas mãos, é Deus que fala através da minha boca, é Deus que caminha através dos meus passos. Foi para isso que eu fui criada e eu vivo plenamente essa verdade. É, não, quem fala que é impossível é como estava explicando no retiro, né, no vídeo 1 do retiro. Quem fala que é impossível viver isso é porque não quer abrir mão, porque sabe o que Deus vai pedir. Sabe o que vai ter que renunciar e não quer renunciar. A pessoa sabe. A pessoa sabe o que está errado, o que está fazendo errado, o que está fazendo que ofende a Deus. Sabe o que é o vício, sabe o que é o pecado e gosta disso e não quer abrir mão. E sabe que para viver a santidade, para viver só para Deus, com a vontade de Deus, vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar e não quer renunciar. Não tem esse ato de vontade firme e decidida de renunciar. Mas se você quer, foi para isso que eu fui criada, foi para isso que cada um de nós fomos criados, para viver para Deus, para ser uma habitação para Deus. E, e você vive assim, proclamando isso, e se enche de Deus, da santidade dele, do amor dele, da força dele, da vontade dele. Então, não fica nessa, olhando para si mesma e vivendo nesse ambiente, né, humano, diabólico, até diabólico. Aí no volume 255, a alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens. E por mais que ele tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível. E sem prestar-me atenção ao que ele dizia, disse-me: a resignação absorve tudo que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. E sendo o meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela.
Então, nesse trecho, a Luísa não queria se resignar a aceitar os castigos, né? Ela estava insistindo, insistindo, e por mais que ela pedisse, insistisse, Jesus não derramava nela as amarguras dele para livrar as criaturas dos castigos, né? Ela se coloca ante a justiça de Deus para livrar as pessoas dos castigos, para aplacar a justiça. E aí Jesus não queria derramar nela essas amarguras, ele estava zangado com os homens e ia castigar. E ela não queria, ela estava contra essa vontade, resistente. Por mais que ela pedisse, ele não derramava. Ele foi falar para ela resignar-se, aceitar a vontade dele. E, e isso tem que ser para tudo, né? A gente tem que viver plenamente isso aqui, assim, na realidade, não ser só uma. Ah, a gente entendeu, Jesus tem que resignar, ficar tranquilo, mas aí na hora que vem as coisas a gente fica perturbado. Isso aqui é uma realidade que acontece no dia a dia, o tempo todo. É o tempo todo a gente estar tranquilo, em paz. Você vai, quando você vive resignado, vivendo com a vontade de Deus, amando a vontade de Deus, você entende o seguinte: tudo que acontece é a vontade de Deus. Tudo, 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 tudo. Nada, nada está fora desse cerquinho. Tudo que acontece, tudo, tudo. Se é a vontade de Deus, é também a minha vontade. Tudo que acontece é a vontade de Deus e a minha vontade é a de Deus. Então eu aceito e amo, e entendo o propósito de tudo que ele faz, de tudo que ele permite, tudo que ele quer. E ele é o amor, e ele é tudo que ele faz tem um propósito de bem, tem um propósito de salvação, tem um propósito de santificação das almas. A justiça dele é amor. A correção, é amor, é pro ser humano voltar para o seu posto, né? Então você aceita tudo, tá tudo fica gravado na nossa alma. Tudo que a gente entende sobre a justiça, sobre a cruz, tudo que Deus vai falando, vai ficando ali gravado na nossa alma. E quando a gente vê isso acontecer, você fica em paz, porque você sabe que é Deus, é a vontade de Deus, e a vontade dele é a sua. E você fica abandonado, você abandona nessa vida com ele, né? Você vive da providência dele, abandonado nele, então nada te perturba. Nada te perturba, nada, nada te perturba. Mas se você fica revoltado, não quer o que Deus quer, você não está em paz. Tá tudo amargo, tudo. Né? Aí ele fala: a resignação absorve tudo que pode ser de dor ou de desgosto da natureza e o converte em doce. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a alma vai viver assim, como Deus é. Vai absorver em si os atributos de Deus, que não se perturba por nada que aconteça, nem no céu, nem na terra. Deus é imperturbável e a alma se torna imperturbável. Copia em si as virtudes dele. A gente tem que ver isso acontecendo na nossa vida, na prática. E vai acontecer muita coisa no seu dia a dia que se você não viver desse jeito, vai acabar te perturbando. Coisas às vezes besteira. Às vezes coisas assim, você faz tempestade num copo d'água, né? Por causa de nada a gente se perturba. Por causa de nada o ser humano se perturba. Por causa de nada o ser humano vira um. Meu Deus, não dorme. Por causa de nada as pessoas não dormem. Por causa de nada. Por causa de uma pessoa que não falou bom dia pra você, você não dorme. Você fica com raiva daquela pessoa o resto da vida. E não pode ver ela na sua frente que você já fica com raiva e perturbada e fica remoendo isso. Nossa Senhora, meu Deus.
Então, a alma resignada que vive, né, mergulhada em Deus, aceitando sempre a vontade de Deus e amando a vontade de Deus, porque quanto mais você conhece, você entende, você vai amando e não quer saber de outra vida, não quer viver de outro jeito. Então, não, nada que acontece, nem no céu nem na terra, vai te perturbar. Então, a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas minhas mesmas virtudes. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. A alma resignada está sempre em repouso. Tudo que acontece eu aceito. É a vontade de Deus, eu aceito. E tem horas que vai ser complicado, porque vai ser uma. Ontem eu fui embora com um colega meu, estava sem carro. Aí eu fiquei resignada. Né? Eu tava cansada, eu tava muito cansada. Tava muito cansada, meu pé tava ferido assim atrás. Porque eu passei o dia inteiro no evento, andando para lá e para cá, no evento da empresa. E aí o sapato começou a machucar meu pé assim e tava sangrando. Aí meu marido tinha me deixado aqui e não tinha como ele voltar para me buscar na hora que era para eu sair. Aí a gente combinou, eu falei assim, ah não, fica, ele tinha um compromisso lá longe, ele tava longe, não tinha como ele me buscar muito tarde. Eu falei, não, eu quero ir embora um pouco mais cedo hoje, eu tô muito cansada, eu não quero ir, não tem como eu ficar te esperando, tá? Você vai chegar muito tarde aqui. Aí eu falei pra ele assim, eu vou de metrô. Falei, eu vou de metrô. Pode ficar tranquilo que eu dou um jeito e vou de metrô. E aí na hora que eu vi que eu ia ter que ir de carona pro metrô, que meu pé tava doendo muito, sangrando, né? E o colega meu que passou, que eu pensei de pegar carona com ele foi embora muito cedo. Aí eu falei, ah, deixa pra lá, depois eu vou mais tarde. E os outros que ficaram iam sair muito tarde. Eu falei, ixi, então agora eu não sei, senhor, o que que eu faço, né? Mas assim, a gente fica tranquila até nessas coisas. Tô falando que a gente se perturba por causa de pouca coisa. Eu poderia me perturbar por causa disso, gente. Por causa de besteira, de não saber como ir embora. Meu pé doendo, sangrando. Nossa. Por causa disso a gente se estressa. Mas eu falei, não, eu tô tranquila, aceito tudo. Eu vivo resignada a tudo. O pé que tá doendo, o cansaço, tudo. Ai, Senhor, eu não sei o que que eu faço. Como que eu faço para ir embora agora? Porque se eu for esperar a minha colega, ela vai demorar muito. Aí, não sei. Aí eu levantei assim para ver quem tava lá e Jesus me mostrou o menino que morava perto da minha casa. Assim, não é tão perto, mas dava para eu ir para casa dele, pegar um Uber de lá. Aí eu cheguei para falar com ele. Você pode me dar uma carona? Porque eu tô sem carro, não sei o que. Ele, sim, eu te dou carona. Mas ele tava, gente, quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, ele não tá bem. Ele deve estar, ele tá acontecendo alguma coisa que ele tá muito triste. Nossa, veio assim nele, eu vi muita tristeza nele, muito mesmo, um mar de tristeza. Aí eu já pensei, a mãe dele, que deve ter piorado, que a mãe dele tava com. Ela teve câncer há uns 3 anos, ficou curada, parecia que estava curada, mas parece que está voltando. Mas não sabem ainda, não tem o diagnóstico ainda do que ela tem. Os exames dela tá alterado, mas ainda não sabe o que é. E ele estava muito triste. Aí eu fui com ele, eu falei, você vai para casa mesmo? Ele, vou, eu te dou carona e tudo. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá as coisas e tudo? Aí eu falei, sua mãe tá bem? Ele, não, ela tá internada. Eu vi que você não tá muito bem. E ele tá extremamente perturbado por causa da mãe dele. Ele tá assim, perdido. Perdido, nossa, ele tá muito perturbado, muito triste, assim, abatido demais. Ele quer tirar licença de remuneração por causa disso, mas ele nem sabe ainda o que é. Se a mãe dele realmente tá com. Se é realmente o câncer que voltou. O resultado da biópsia não saiu, mas está todo mundo assim em pânico por causa disso, e ela também, tudo. Então, às vezes é complicado, né? Nessa hora também a alma. Se acontece com a gente essa situação, vai ser do mesmo jeito. Resignado, esperar em Deus, confiar em Deus. Se realmente for, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu aceito, é o melhor para minha mãe, é, é, é
tem propósitos de salvação, de santificação para ela, tem um monte de coisa, é a cruz, a gente vai e aceita, né? Você vai no pensamento de Deus, vai para Deus, no pensamento dele, nos propósitos dele, em tudo que ele fala e fica em paz. Parece impossível, né? Quando a gente fala assim, nossa, é impossível ficar em paz com a notícia dessa? Não é. Não é por causa dos muros de luz que Deus coloca na nossa alma, que ele falou, né? Ontem na live, dos muros, para a gente não sair da vontade dele, dos muros de luz, dos três muros, a criação, a redenção e a santificação. A criação, o muro da criação, você olha para a criação, vê Deus te cercando o tempo todo, ele está em tudo, então você não tem como sair da vontade dele, e aí também você pensa, toda a criação é um ato da vontade de Deus, ela é um véu que esconde a vontade de Deus, a criação toda está na vontade de Deus, eu também faço parte da criação, como que eu vou sair? É um muro que me cerca, assim, não tem para onde ir, porque toda a criação, o cachorro está na vontade divina, eu não vou estar, então você fica assim, não quero sair da vontade divina. E isso que está acontecendo é a vontade divina, então eu fico aqui firme, fixa no meu posto, eu não vou sair, me perturbar por causa dessa notícia, que ainda nem se confirmou. Eu ainda falei para ele, fica calmo, você não sabe o que está acontecendo. Espera em Deus, confia em Deus, ainda não tem o resultado, não fica assim. Não fica desse jeito, se preocupando tanto sem saber o que é. Ainda não é o resultado. E aí tem os muros dos conhecimentos, que é toda essa revelação sobre a cruz, sobre a vontade de Deus, de não olhar para si mesmo, de não sair da vontade de Deus, do que é a vontade humana e do que é a vontade de Deus. Tudo que a gente entende sobre a vontade de Deus é é um muro de luz assim, e o que vem de luz vem assim, toda a luz que vem já do que está revelado no livro do céu, sobre a vontade divina, sobre o propósito da criação, sobre a cruz, sobre a luz que tem na cruz, o bem, o amor de Deus ali na cruz, os propósitos de Deus no sofrimento para as almas. E ainda vem o muro de luz de Deus explicar para você na situação que acontece qual é o propósito dele permitir isso na vida daquela pessoa. Então você fica ali preso nesse muro e não sai. Não sai da vontade de não quer sair, aceita e se resigna e entende e quer também o que Deus quer. Você passa a querer o que Deus quer. Chega nesse nível, nossa, é impossível. Não é. Não é. Exatamente isso que acontece. E os muros da humanidade de Jesus, da redenção, tudo que Jesus fez, você fica ali nesse muro e não sai. Entende, isso é a vontade de Deus, ponto. E aceita. Ele estava tão perturbado sem saber como que eu vou fazer com as férias, com isso, com aquilo, como que eu vou fazer assim, assado, pensando um monte de coisa que não tinha por que pensar agora. Não tinha por que pensar agora porque nada aconteceu, nada está definido. Nada. E eu falei, fica calmo. Tudo o que você precisar lá no trabalho, se tiver que se afastar, eu te ajudo. Eu já fui, ele não está na minha equipe mais, eu fui gerente dele. Você sabe que a gente faz de tudo quando é esses casos de doença. Fique em paz, não precisa preocupar com isso nem um instante. Ele, nossa, eu já pensei nisso, eu fiquei horas e horas e noites pensando nisso. Como que eu vou fazer se eu precisar de dias para ficar com ela? Nem sabe se vai precisar. E ele falou, eu já pensei nisso muito, eu já fiz tantos cálculos e tudo. Eu, não preocupa com isso. Se você precisar de dias, a gente faz, a gente dá um jeito, você sabe que tem jeito. Quanto a isso, fique em paz, na mais profunda paz. Eu te ajudo, eu converso com as outras pessoas lá, eu te ajudo, fica em paz. Pega um atestado, você está muito perturbado, pega um atestado, fica uns dias em casa, emenda com suas férias, faz isso, mas fique em paz. Então, tem muito isso, né? A gente fica realmente. Se não aceitar o que está acontecendo, a gente fica muito. E você fica com medo do futuro. Uma coisa que você não consegue controlar, que não está no seu controle.
e você não se abandona na vontade de Deus e fica extremamente perturbado sem dormir. Então é isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Sobre o nada de nós mesmos. Esta manhã, meu amado Jesus não vinha, depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada. E Jesus me disse: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus: se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no momento de dizer isso, enviou uma luz dele para minha alma. E parecia que ele comunicava sua beleza. E depois, abraçando-me, começou a dizer: como és bela, mais bela da minha beleza. Mas isso, por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como fiquei confusa? Mas tudo seja para sua glória. Então é muito sério, né? Esse nada, você não fica fazendo avaliação nenhuma de si mesmo, né? Você fica disposta para que Deus quiser fazer através de você. É uma consciência muito grande que a gente, nós mesmos, não fazemos nada. O que nós falamos, pensamos, agimos, as inspirações, tudo nós seguimos o fluxo do que Deus põe em nós. É Ele em nós, é Ele em nós fazendo tudo. É Ele fazendo em nós, mas ao mesmo tempo não tem como a gente também não reconhecer essa bondade, essa beleza, essa inteligência, essa sabedoria divina que está em nós, né? Então, o nada não é a pessoa ficar nessa situação aqui que ela está falando aqui, né? Vai ficar vendo, se vendo e falando: ai, como eu sou feia, como eu sou horrorosa, eu não tenho nada para te oferecer. Não, Jesus, eu não tenho nenhum amor meu mesmo para me te oferecer. Tudo o Senhor que põe. Ai, como eu tô feia. Eu em mim mesmo não tô nada. Isso não é ser um nada, né? Isso não é ser um nada. É o contrário, isso é se encher também. Porque você pode se encher para mais um, mais dois, achando que é alguma coisa. Você pode ficar abaixo de zero também. Menos um, menos dois, menos três. E ficar também se inchando de feiura, né? Se vendo feia, se vendo horrível, se vendo indigna, vendo, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que te dizer, Senhor, eu não, nossa, eu sou isso, sou aquilo, não adianta. Não é isso que ele quer, entendeu? O nada, ele te dá o conhecimento de si mesmo para que você não se engrandeça. O seu posto te mostra quem você é, ok? Entendeu? Mas também mostra quem você é no plano dele, o que ele deseja de você, que é ele habitar em você e te encher dele mesmo, da felicidade que é ele mesmo. Então, o nada é você ficar nesse posto de uma criatura cheia de Deus. Não é um nada da criatura vazia também, não. Que pensa assim: como eu sou miserável, então eu não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada para dizer. Não é assim também, não. É o posto que é uma consciência que você tem, que não é você que faz nada, mas ao mesmo tempo você está aberta para Deus ser através de você, para Deus agir através de você. E você reconhece essa ação de Deus, você não vai negar essa ação de Deus. Então, a gente não pode ouvir lá o vídeo do Padre Paulo Ricardo e comentar embaixo: eu concordo com você, eu me sinto esse cavalo de Satanás que você está falando aí. Eu concordo com o que você está falando, realmente. Cada dia que passa eu me sinto mais cavalo dele ainda. Porque aí você está negando o livro do céu, você está se enchendo, né? Mas o que é a criatura na ordem original? É nesse posto que você tem que ficar. Deus já fez a gente um oco mesmo, é a realidade nossa. Mas ele não fez só um oco. O Adão não foi só um oco. O Adão foi cheio de Deus. Esse recebeu o sopro divino. Então, a realidade da criatura é ser cheia de Deus. Essa é a verdade. Qual que é a verdade do nada? É porque não foi ela que se encheu por própria força. Foi animada pelo poder de Deus, pela sabedoria e pelo amor de Deus. Essa é a nossa realidade. É aí que nós temos que ficar. Então, a gente estaria desmerecendo o livro do céu se a gente ficasse também
É, entendeu? Que a gente não pode desmerecer o livro do céu por uma falsa virtude, por humildade, entendeu? A pessoa na igreja fica assim, ela fez uma coisa linda, cantou muito bonito, Deus iluminou ela. Aí a pessoa acha que é uma modéstia muito grande, a ficar assim, nossa, não, foi horrível, sou toda atrapalhada. Até que aí a pessoa vira e fala, nossa, que unção que foi o jeito que você cantou, eu fiquei tão tocada. O nada é que ela sabe que foi Deus que cantou nela, ela sabe que foi Deus, então ela não vai se inchar pensando, eu sou maravilhosa, eu é que sou maravilhosa, não. Ela sabe que foi um dom de Deus, foi uma unção de Deus. Mas ao mesmo tempo ela não vai ficar para a pessoa assim, não, que mentira, foi horrível. Não, eu não gosto de, nossa, foi horrível, foi péssimo. Entendeu? E achar que isso, nossa, que mulher modesta, que homem modesto, né? Que não assume, né, o que fez de bom, não. Não é assumir. Você tem que assumir o que Deus fez de bom em você. Você tem que assumir essa verdade, né, de que Deus vive em você. Então você tem que declarar: Jesus vive em mim, né? Você tem que declarar também essa realidade de ser usado por Deus, do que Deus está realizando, entendeu? Então ele quer isso também, porque aqui ele fala: como és bela, mas bela da minha beleza. A gente tem que reconhecer essa beleza de Deus nos movendo, tem que reconhecer, entendeu? A alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens. E por mais que lhe tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível sem prestar-me atenção. Aí Jesus dá um exemplo assim: você faz uma comida, né? E Deus, né, já fez uma comida maravilhosa. Não tem problema você falar que a comida está maravilhosa, porque no seu coração você sabe que é Deus em você. Você sabe. Você sabe que te deu o dom, que te deu a graça. Mas se você fica para a pessoa assim, ah, não, tá horrível, para mostrar uma humildade, você está ofendendo a morada daquele que habita em você. Você está, entendeu? A alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens, e por mais que lhe tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível, e sem prestar-me atenção ao que ele dizia, disse-me: a resignação absorve tudo o que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso, não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Ah, isso aqui é muito verdade, isso aqui que está falando, né? Eu ontem mesmo eu percebi, né, na minha alma essa realidade, porque eu até falei para Jesus assim, nossa, é nessa hora que a gente vê que o livro do céu está sendo real, que às vezes a gente precisa de ter essa confirmação, sabe? É a gente mesmo perceber assim, porque quando me falaram, né, que meu esposo veio falar que meu pai acidentou, aí na hora assim veio lágrimas, porque eu lembrei pensei, imaginei a cena, vi que já estava fraco, já estava reparando que meu pai não tá andando com a cabeça muito boa, assim, de preocupação e tudo, com meu irmão e tudo. Então, já vi aquela cena do meu pai distraído na rua e tudo. Mas aí, quando eu chorei, dentro de mim tava uma paz absurda, porque, assim, aquela lágrima normal, né? Da notícia que te pega de repente, mas ao mesmo tempo, aquela lágrima secou tão rápido, porque dentro de mim tava uma paz tão grande, tão clara assim para mim, foi a vontade de Deus, tudo que acontece é a vontade de Deus, tem um propósito, tem um para quê. Aí fica pipocando o livro do céu na minha cabeça, como uma pipoca estourando. Trechos e trechos e trechos de cruz, disso, daquilo, e vai vindo um monte de coisa já pipocando na minha cabeça, informação. Aí que você vê que aquilo é real, né? E na hora eu fico em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo, que tudo tem um para quê, sabe? Então aí uma paz tão grande dentro de mim, tão grande, que não tive uma perturbação de ficar, ai, eu tenho que sair de casa agora, ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Nossa, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que estar, sabe, né? Aquela coisa assim, que é desespero, sabe? Aquela coisa assim, ai, meu Deus do céu, e se eles dão a notícia que meu pai tá no hospital e fica lá e depois falece, não veio, sabe? É aquela perturbação que são os muitos pensamentos que a pessoa fica, de dor, de desgosto, de medo. Nada, dentro de mim estava uma paz absurda, absurda, sabe? Uma certeza muito grande que Deus sabe o que é melhor.
E aí eu fui e falei isso para Jesus. Nossa, Jesus, é aí que a gente percebe que é real. Quando essas coisas acontecem, é uma forma da gente checar nossa alma. Quando chega uma notícia, uma realidade, é uma forma da gente também checar nossa alma, sabe? Ver que aquilo está sendo real. Porque eu ficaria muito triste se o livro do céu não tivesse sendo real na minha vida, assim. Eu ficaria muito triste de serem só palavras, que tantas meditações feitas e serem só palavras sendo ditas, e aquilo não está enxertado dentro de mim. Então eu fiquei emocionada de saber que é real, porque uma paz muito grande me envolveu. E eu fui alegre para a live, sabe? Então, assim, sabe, ver que isso é real, ver que isso é real, porque Deus está ali, sabe, assentado ali, que Ele tem o domínio, isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor que você pode perceber, entendeu? Então, eu fiquei muito em paz e muito alegre por ver isso, né, por perceber isso.